Meus amigos, não deu para o Flamengo, time carioca, mais um carioca na competição, tá fora da competição, depois de perder por 4-2 do Bayern de Munique, tá? Bom, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa partida, não sem antes, é claro, pedindo muito ajuda e colaboração de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, é super importante, estamos aí rumo aos 600 inscritos no canal, então conto muito aí com a colaboração de todos vocês. Agradeço desde já a audiência dos dois últimos vídeos que tivemos aqui, que teve números bem legais, né? Bem interessantes, bem bacanas. Então, muito obrigado a todos vocês e quem tem chegado por agora também, tá? Quem já é de casa, não precisa nem falar, né? Muito obrigado pelo apoio de sempre também. Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, em que mais uma vez escancarou o problema do Flamengo na saída de bola, hein, galera? Bom, é bem verdade que o Bayern de Munique é um grande time, né? Um dos principais nomes do futebol mundial. O Flamengo, obviamente, poderia ter saído muito bem com a derrota de qualquer outra forma e circunstância, mas hoje foi uma questão de alerta, tá? Foram 4 gols que o Bayern de Munique fez em saídas de bola equivocadas, tá? Bom, vamos só nos 10 primeiros minutos iniciais de jogo, que foram 2 gols, né? Bom, no lance que originou o primeiro gol ali, além do gol contra que o Pulgar fez, foi, se não me engano, numa saída de bola errada do Arrascaeta, que bateu no jogador do Flamengo, sobrou para o Kimmich, que chutou, eu acho que bateu na zaga do Flamengo, originou escanteio, e aí o time do Bayern conseguiu fazer 1-0, tá? Pouco tempo depois tivemos o segundo gol, né? Depois de uma saída completamente equivocada de Luiz Araújo, foi dar um chute, não olhou para frente, olhou para o chão, a bola acabou sobrando para o Goretzka, que conseguiu fazer o segundo gol do time do Bayern de Munique. Depois desse tempo ali de pressão do Bayern de Munique na saída de bola, o Flamengo começou a dar uma estabilizada no jogo, começou a criar algumas oportunidades e pelo lado esquerdo do campo, né, flanco esquerdo do Flamengo, num cruzamento, eu não me recordo de quem que foi, eu não sei se foi do Wesley, se foi de algum outro jogador, a bola sobrou na área ali, né, foi um passe na verdade, para o Gerson dar um tirombaço e diminuir a vantagem, tá? O time do Flamengo começou a crescer um pouquinho mais, começou a ter uma dinâmica bem bacana, só que na reta final, galera, mais uma vez vacilo, dessa vez com o Arrascaeta dormindo, né? Ele dormiu o jogo todo, né? Ele titubeou, não sabia para onde jogar, o Pamecano roubou a bola, tocou para o Harry Kane, que na entrada ali da área conseguiu fazer o terceiro gol e o Bayern de Munique saiu com uma vantagem sensacional para o segundo tempo, tá? E isso foi unânime, né, nos comentaristas da Globo, né? O tanto que o Flamengo errou hoje não está escrito, galera. E eu falo assim, você vai para o Mundial querendo ser campeão, o que você precisa fazer é cometer o menos erro possível. E não é isso que o Flamengo fez. Já tinha acontecido contra o Chelsea, o Wesley também que hoje não foi bem, né, deu alguns vacilos, mas menos contra o Chelsea. Mas já no Chelsea, no gol do Pedro Neto ali, o Wesley falhou. O time do Flamengo falhou consecutivas vezes. E contra o Bayern de Munique, em que você deveria aprender, não. Parece que abriu as porteiras de erros que é inacreditável. Então, se o time que quer ser campeão mundial, ele precisa rever alguns conceitos e prestar atenção no jogo. Tá? Ainda mais quando se tem do outro lado um adversário como o Bayern de Munique, que mais uma vez, voltando nessa questão, é um dos principais nomes do futebol mundial, né? E no segundo tempo, o time do Bayern de Munique reduziu um pouquinho a marcha, né? Mas é bem verdade que o Flamengo começou muito em cima também do Bayern de Munique, mais uma vez, tentando rever algumas questões, posicionamento, partir para o ataque, acertar os erros ali que cometeram no primeiro tempo. E depois de um cruzamento do Arrascaeta, o Olise acabou levantando a mão demais, foi pênalti para o Flamengo, o Jorginho foi lá e converteu 3-2. O Flamengo deu uma leve impressão de que começaria, né, um pouquinho mais a sair do jogo, a sair para o jogo, né, até porque estava atrás do marcador. Só que depois de um tempo, mais um erro agora do Luiz Araújo, que tentou sair driblando todo mundo, perdeu a bola. Não lembro quem serviu o Harry Kane, mas tocou para um dos melhores centroavantes do mundo e ele conseguiu fazer um belo gol no cantinho de Augusto Rossi, 4-2. E basicamente essa foi a tônica do jogo de hoje, pessoal. Foi um Flamengo que errou muito, pecou muito, poderia ter saído derrotado de outras formas, mas quando você tem 4 erros capitais no jogo, aí fica difícil você defender. Eu discordo do Caio Ribeiro, né? Eu acho ele um tremendo comentarista,
Mas eu não acho que o torcedor deve ser orgulhoso da participação do Flamengo, não, tá? E ainda mais da forma como foi derrotado hoje, tá? Então não concordo nessa visão, nesse pensamento, mas respeito a opinião dele, obviamente. Mas o Flamengo deixou muito a desejar nesse jogo de hoje. Escancaram ainda mais essa deficiência que o time comandado pelo Felipe Luiz tem na questão da saída de bola. Então, é aquilo, juntar os cacos, né? É o segundo carioca eliminado na competição. Agora resta o paulista Palmeiras e o outro carioca, o Fluminense, que vai jogar contra o Inter de Milão nessa segunda-feira. Fica com um gostinho amargo, né, por parte do torcedor que queria avançar um pouco mais. E se avançasse ao menos as quartas de finais, galera, o Flamengo iria bolsar 75 milhões de reais, hein? Uma bela de uma grana, né? Mas é isso, fica a lição. Agora não é mais momento para lamentações. Tem que treinar bastante, corrigir os erros, porque futuramente eu acredito que o Flamengo vai continuar disputando essas competições de Copa do Mundo, né, de clubes e até mesmo intercontinental, porque assim como é com o Palmeiras, é um dos principais nomes aqui do futebol brasileiro, né? É um seleto grupo, eu sempre estou mencionando essa questão, seleto grupo que tem, de fato, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo um pouquinho por fora, mas é um time que tem muita grana, tem muito poder de investimento para poder montar times ainda melhores e sempre estar à frente, ao menos em torneios sul-americanos. Tá? Gostaria de saber de vocês, torcedores ou não, o que você achou da partida de hoje, muito importante. Destaque do Bayern de Munique, não tem o que falar. Harry Kane, para mim, o melhor da partida, 2 gols. Pelo lado do Flamengo, eu acho que o nome que se salva, eu acho que do Gerson. O Luiz Araújo até estava jogando bem, se não fosse vacilo ali e tudo mais, mas acho que o principal nome do Gerson foi... o principal nome do Flamengo foi o Gerson, não somente pelo gol, mas foi o cara mais lúcido na criação, na virada de bola, na visão de jogo. Agora, a Arrascaeta foi muito mal, foi completamente apagado hoje, não rendeu nada. Bruno Henrique entrou, mas pouco fez. Talvez se tivesse entrado desde o início, seria diferente? Não sei, quem sabe. O setor esquerdo, com o Alexandre, para mim, foi bem mais ou menos. Eu iria de Ayrton Lucas, mas eu não sei qual condicionamento o Ayrton Lucas estava. Mas enfim, galera, é aquilo. Agora você tenta imaginar diversos cenários que nada vai adiantar, em visto que o clube já está desclassificado. Bom, o Bayern de Munique pega agora o PSG nas quartas de finais. Vai ser um baita no jogo. E amanhã teremos aí Fluminense e Inter de Milão para a gente ver quem que vai passar para a próxima fase, tá? Eu acho que a Inter deve ser a favorita contra o Fluminense. Não acredito na passagem do Fluminense, mas se passar, beleza, show de bola. Mas eu acho que deve dar Inter de Milão, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostar, deixe bastante like, se inscreva no canal, recomende esse vídeo ao amigo ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço a todos, até mais e valeu!